Olá, amados. Dando continuidade aqui, né, ao vídeo do tio Lu, e eu gostaria de ler com vocês de novo, Mateus 22, só o verso 15, que fala sobre dar a César o que é de César, né, quando a Rússia falou sobre isso, né, e que eles ocultaram, eles colocaram fariseus, mas na verdade são líderes religiosos, né, e eu achei em Lucas, tá, várias versões que falam que são líderes religiosos, tá? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Tomara que os cachorros não latam mais, porque eu comecei a gravar o vídeo agora há pouco, e os cachorros começaram a latir, ruivar, e eu tive que cancelar o vídeo e gravar de novo. É muito chato isso, sabe? Muito chato nessa situação. Então olha aqui, ó. Verso 15, ó, 22, Mateus 22, verso 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam alguma palavra, né? Que a gente já leu, certo? Então, aqui, ó, em várias versões, tá certo? Ó, Lucas 19, 20 e 19. Ó, a mesma versão, ó, Mateus 22, do 15 ao 22, Marcos 12, do 13 ao 17, tá certo? Aqui, ó, se refere às mesmas passagens. Só que aqui diz, olha... Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Arruxo havia contado essa parábola e queriam prendê-lo ali mesmo, porém tinham medo do povo. Tá certo? Ó, pode ver que é a mesma coisa, ó. Vou botar aqui para vocês verem, ó. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, ensina-nos o caminho de Arro. Ok, deixa eu ver aqui agora, para vocês verem como se trata da mesma passagem, tá? Marcos 12, ó, para não ter dúvida, tá, amados? Aqui Marcos 12, então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que havia contado aquela parábola, mas tinha medo da multidão, por isso deixaram e foram embora. Mais tarde enviaram aí Arruxo alguns dos fariseus e herodianos para apanharem alguma coisa que eles dissessem. Então vocês estão vendo que se trata da mesma parábola, da mesma parte na escritura. Então aqui, ó, naquela mesma hora os escribas e os principais sacerdotes procuraram prender Arruxo, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Ó, naquela mesma hora os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Os principais sacerdotes e os escribas procuraram lançar a mão deles. Quando fala os principais sacerdotes e os escribas, está falando dos líderes religiosos, tá, amados? Certo? Aqui, ó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuraram pôr-lhes as mãos, mas temeram o povo, pois perceberam que, em referência a eles, havia dito esta parábola. Então, vocês vejam que está se tratando deles mesmos, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse que ele e seus discípulos não pagassem. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro: Mestre, de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus, isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar, mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, também nos orienta a pagar impostos devidos para que não sejamos escândalos na sociedade, por mais que estes impostos não sejam justos. Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus.
e as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem deste modo serão condenados. Somente os que fazem mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas, se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Entendam, eu não sou a... Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, amados. Eu tô querendo ver aqui esse Mateus 17. Deixa eu ver aqui o que mostra aqui em Mateus 17. Vamos lá, Mateus 17, do 24, vamos lá, ao 27. Será a cidade? Opa! Vamos ver. Que maravilha, amados. Gostei desse... Ó, cobradores do imposto do templo foram perguntar. Tá. Cobrava o imposto... Tá, peraí. Cobrava o imposto de duas... Tá, aqui também tá, ó. Tendo chegado a Cafarnaum, dirigia-se a Pedro e os que cobravam as 2 dracmas, ou seja, os cobradores do imposto do templo. Então aqui vocês vejam que é tudo relacionado à religiosidade, tá certo? Né? Então, ou seja, Yahushua ele pagou para dar exemplo, porque tinha que pagar naquela época. Então, como tinha que pagar, ele pagou também, tá certo? Mas não porque ele era religioso, porque Yahushua nunca foi religioso. É isso que nós temos que entender. Yahushua ele está fora de religiões. Então vamos lá. A favor da quantidade de impostos que temos no Brasil. Todos devem ser reduzidos ao máximo para acabar com a máquina que financia a corrupção. Mas se todos pagam, por que líderes religiosos não podem pagar? Principalmente as igrejas que não cumprem à risca seu dever social diante de Deus e diante da sociedade. Eu resolvi explicar isso a vocês para que vocês compreendam de uma vez por todas e saibam separar as coisas. O nosso Estado é organizado de forma que deve oferecer condições básicas, mínimas, para que você possa se estabelecer nesta terra, sendo algumas delas saúde, segurança, educação. Esse é o propósito primário dos impostos arrecadados. Obviamente, esses serviços não são oferecidos como deveriam aqui no Brasil, mas ainda assim geram um custo comum para toda a sociedade. A igreja, por sua vez, deve oferecer toda a assistência social possível se quiser ter isenção de impostos, oferecendo à sua comunidade o serviço que o Estado não está conseguindo proporcionar. As ditas comunidades evangélicas que comercializam a fé e não retornam a devida assistência nas cidades onde estão inseridas devem se sujeitar à fiscalização do Estado, seja pelo governo federal, estadual ou municipal, porque claramente estão se omitindo do seu dever. Para todo direito adquirido, há um dever que deve ser cumprido. Se a igreja tem direito à isenção de impostos, seu dever é melhorar as condições da sociedade ao seu redor, e é exatamente nesse ponto que você pode até mesmo questionar a boa fé daquela igrejinha ao lado da sua casa. As questões de fé dos fiéis não devem ser questionadas em relação ao dízimo e à oferta. Isso é particular.
Você faz o que você quiser com o seu dinheiro. O que deve ser questionado é a idoneidade de mercadores da fé que, se não aceitam uma fiscalização da sociedade sobre suas arrecadações, devem fechar as portas e se entregar na primeira delegacia. Mas e as igrejas sinceras? Bom, seria interessante uma fiscalização para saber o quanto arrecadam e para onde vai esse dinheiro. Se pelo menos metade dos dízimos e ofertas for destinado a obras sociais, essa igreja cumpre seu dever e não deve pagar impostos. Mas se a instituição... Amados, eu concordo em parte com o tio Luiz e discordo, tá? Concordo que essas igrejas devem se pagar impostos, porque se eles recebem e não ajudam, que muitos não ajudam mesmo, isso é verdade, tá certo? A maioria que está aí, Cira Malafaia, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, R.R. Soares, Ageno Duque, esses que estão aí não ajudam ninguém. Só pedem Fogueira Santo Israel, Marco Feliciano também, né? São arrecada muito e não destina metade. Pera aí, tio Lu. Tô falando, tio Lu. Calma. Não sei o que houve, amado. Ele coisou aqui sozinho. Então, ligou sozinho, né? Então, o que acontece? Eu concordo, porque esses aí estão enriquecendo a custa dos outros, estão pedindo os bens das pessoas, né, para conquistarem bens materiais dessa terra. Então eu concordo com eles, só que no campo das leis aqui do nosso país, eu concordo com eles, que as igrejas que existem devem sim pagar os impostos e devem também ajudar os necessitados, tá certo? Coisas que não fazem, são poucos que fazem, tá? A igreja que eu ia, o pastor eu era de um pastor e esse pastor me ajudou muito, eu reconheço isso, tá certo? Eu reconheço que ele me ajudou, ele ajuda as pessoas, sabe? Ele ajuda, tá? Só que eu não saí da igreja por causa do pastor, pelo contrário, se fosse por isso eu estaria lá até hoje. Por quê? Porque ele é uma pessoa que ajuda, ele não é assim canguloso, como os outros de arrecadar só para ele não ajudar, não, ele me ajudou muito. Ele pagou o enterro do meu pai, onde tinha dinheiro, consegui entrar no cargo público, porque ele pagou o curso para mim, ele pagou o exame de vista na época, que era caríssimo, ele pagou. Eu reconheço isso. Ele ajuda outras pessoas, não foi só a mim que ele ajudou, mas ele ajudou outras pessoas da igreja, necessitadas, ele ajuda, entendeu? Só que eu saí, por quê? Porque eu vi que é errado, porque eu vi que Yahushua, ele não habita nesses templos nem tão pouco pai, então se ele não habita ali, o que eu vou fazer ali? Eu vi que eu sou o templo, então se eu sou o templo, não precisa ir a templo, tá certo? Eu vi que Yahushua é o único pastor, então se ele é o único pastor, o que eu vou ouvir um líder religioso? Então foi por isso que eu saí, foi em obediência à escritura, o que está escrito, que Yahushua deixou escrito, tá certo? Foi que eu saí, que eu resolvi obedecer a Yahushua, seguir ao único pastor que é Yahushua. Porque eu vi que por mais que esse pastor me ajudou muito, e ajuda outras pessoas, mas ele não é o verdadeiro pastor, o único pastor é Yahushua. Então eu não posso continuar na mentira, porque ele ajuda. Vocês estão entendendo? Só que no campo da escritura, no campo espiritual, o tio Luiz está errado. Por quê? Porque no campo espiritual, nós somos casas espirituais edificadas. Tá certo? Então nós somos casas espirituais, nós somos sacerdotes. É isso que está dizendo. E o nosso culto é um culto racional. Tá certo? Então, no campo espiritual, no que a escritura diz, nós somos o templo, então nós não precisamos ir a templo. O pastor, o único pastor é Yahushua, todos que vieram antes dele são ladrões e salteadores. Tá certo? Então, igreja somos nós, não é templo de pedra. Então, é nesse ponto que eu discordo com o tio Lu. E o dízimo não é para ser dado nem dízimo, nem oferta em templo de pedra, em pastor nenhum. Por quê? Porque Yahushua, ele foi o último dízimo, a última oferta dada por nós. Então, quando a pessoa dá um dízimo, uma oferta no templo físico, ela está rejeitando o sacrifício de Yahushua. Ou como ela estivesse dizendo assim, olha Yahushua, você se sacrificou por mim, beleza. Mas
o seu sacrifício não foi suficiente, então eu vou também me sacrificar, eu vou dar dízimo, vou dar oferta, vou tomar santa ceia, vou no templo. É isso que acontece, amados. Quando as pessoas, elas seguem a lei, indo num templo físico, onde os pastores falam que é graça, mas não é graça, é mentira, estão na lei, estão negando o sacrifício único e perfeito de Yahushua. Então é nesse ponto que eu discordo com o tio Lu, tá certo? No campo espiritual, porque nós somos o templo, e Yahushua é o pastor, e Yahushua é o caminho, e Yahushua é a verdade, tá certo? É nesse ponto que eu discordo com o tio Lu. Yahushua é o pão vivo, é a água, é o vinho, e Yahushua é tudo no entendimento. E nós andamos no entendimento do espírito e não mais na lei, no físico. É só nisso que eu discordo com o tio Lu. Metade do valor à filantropia deve ser taxada, pois não é igreja, trata-se de uma empresa. E isso vale também para ONGs e demais religiões. Viu como é fácil resolver essa questão? Só assim as igrejas evangélicas vão cumprir tanto o que está na Constituição e o que está nas Escrituras. Já que usam de maneira errada o Velho Testamento para cobrar o dízimo, então que o mesmo seja usado igualmente era no tempo da lei de Moisés. Agora, voltando a falar do pastor Silas Malafaia, eu reconheço o trabalho social que a Vitória em Cristo exerce, mas me permita questioná-lo em algo. Pelo menos 50% de toda a arrecadação de dízimos e ofertas da sua igreja são voltados a essas obras sociais? Creio que isso não seja uma realidade, pois no site das obras sociais Vitória em Cristo, o Senhor pede doações exclusivas para este projeto. Ora, se pelo menos 50% das arrecadações de dízimos e ofertas na sua igreja fossem destinados para obras sociais, não haveria necessidade de pedir doações à parte para esses projetos. O que prova mais uma vez que o dízimo que as pessoas estão dando em sua igreja não são voltados para o verdadeiro propósito diante da lei, tanto do Estado quanto do reino de Deus. Essas obras sociais são apenas para dizer que estão fazendo alguma coisa, dando somente o que sobra. Então, querido pastor Silas, sinto muito, mas sua igreja como instituição está distante do verdadeiro propósito, do eterno e do real motivo que justifica a imunidade tributária na Constituição. Isso Concordo, tio Lu, mas não é somente a igreja do Silas Malafaia, são todas. Todas estão distantes do propósito de Yahweh, o verdadeiro. Por quê? Porque o propósito de Yahweh foi enviar o Filho, Yahushua, para morrer pelos nossos pecados e para nos trazer a liberdade nele, e não um jugo de religião, como está escrito em Gálatas 5. Desculpa os cachorros, amados. Então, o propósito de Yahweh foi que Yahushua viesse, morresse, ele fez isso, ele cumpriu o que ele prometeu, que ele morreu por nós, para nos dar a vida eterna e para nos libertar do jugo da religião. Então, o propósito de Yahweh foi o quê? Que Yahushua, ele morreu, nos libertou do jugo da religião, para a gente andar em liberdade nele, não em jugo de religião, não indo a templo, mas sendo o templo, não indo a um pastor líder religioso, mas ouvindo o único pastor que é Yahushua. Então, eu discordo de você só nesse ponto, que não é só o Silas, mas são todos, porque o único pastor é Yahushua, igreja somos nós somos o templo do Espírito, e nós fazemos parte do corpo de Yahushua, onde nós somos membros desse corpo, e Yahushua é a cabeça. Tá certo, tio Lu? É nesse ponto que eu discordo de você. Isso vale para todas as demais: universal, mundial, renascer, internacional da graça de Deus, plenitude do trono de Deus e todas as demais que não cumprem o seu dever com o reino de Deus e tampouco com o que foi proposto à sociedade na Constituição. Então, resumindo, a igreja... Não, tio Lu, todas, não é somente essa que você citou. Você falou e todas que não cumprem, porque na verdade todas não cumprem, não é no sentido só aqui físico, tá certo? De ajudar os necessitados, mas nenhuma cumpre no sentido espiritual, porque todas estão na lei, não estão na graça,
tá? Todas estão sacrificando Yahushua de novo. Por quê? Porque eles induzem as pessoas a procurar líder religioso, aí num templo físico, a tomar Santa Ceia, fazer todas as práticas da lei, e isso que invalida o sacrifício de Yahushua, como se Yahushua morresse em vão. Ou será que Yahushua vai ter que voltar aqui de novo e morrer de novo? Ora, o sacrifício dele foi único e perfeito. Então, se o sacrifício dele foi único e perfeito, e foi, está escrito isso em Hebreus, não há necessidade de a gente ir ao templo, porque nós somos um templo, nós somos o templo. Não há necessidade de a gente procurar um líder religioso, porque Yahushua é o único pastor. Não há necessidade de a gente tomar essa ceia, que eles falam que é o corpo de Jesus e o sangue de Jesus. Que fé é essa que a pessoa precisa de ver? E é por isso que Yahushua falou, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Então a gente não precisa pegar um pão simulando o corpo de Yahushua e um vinho, não, porque ele é o pão vivo que desceu do céu no entendimento, tá certo? Crendo no entendimento isso, tio Lu. E a salvação vem pela fé, e pela fé em Yahushua. Não é pela fé de ir a um templo físico, seguir atos religiosos, ouvir um líder religioso, e diga-se de passagem que todos esses líderes religiosos que estão aí, tio Lu, fazem parte dos mesmos líderes religiosos que mataram Yahushua, que mataram os profetas, que mataram os apóstolos, tá certo? Porque eles foram mortos por esses líderes religiosos que daquela época faziam parte e que até hoje faz parte. E esses líderes religiosos daquela época também eram maçons, que eram liderados por maçons, tá certo? Que existia desde aquela época, porque a princípio o próprio rei Salomão, que construiu o templo, que não era para o criador Yahweh, mas era para Terron, o deus das trevas, ele era maçom. E é por isso que Yahushua falou, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular, ou seja, a pedra que os construtores rejeitaram é o próprio Yahushua. E quem são os construtores? Os maçons, tio Lu. Então você está no engano da religião, você está induzindo as pessoas a ir num templo, mesmo falando, tio Lu, que de algumas igrejas, mas não são algumas igrejas templos de pedra, mas são todas, tio Lu, todas. Se arrependa disso, saia do engano da religião, deixe de ir a um templo, tio Lu, e passe a ser você o templo. Passe a ser o templo, tio Lu. Você está no engano porque você está, com esse Exu aqui, esse Exu aqui não é Yahushua. Não é, tio Lu. Pesquise, você é inteligente. Eu vejo que você é inteligente, eu vejo que você pesquisa. Eu vejo que você tem coerência em várias coisas, em várias partes. Você tem coerência. Por que você não pesquisa o nome verdadeiro? Yeshua não é o nome verdadeiro de Yahushua. Yeshua veio do hebraico para o aramaico, já veio blasfemado, tio Lu. Pesquisa. Pesquisa. E depois do Yeshua veio Iesus, depois veio Iesus, depois veio Jesus, depois veio Jesus. E blasfemado, tio Lu. Eles botaram Jesus Cristo, que era o Creta, que era o Deus Creta, que é Cristo, que é a crista do galo. Pesquisa sobre isso, tio Lu. Porque esse Jesus que habita nos templos de hoje não é Yahushua, porque Yahushua não habita nesses lugares, tio Lu, e você sabe disso. Leia Hebreus 9, 11. Leia Hebreus 9, 24. Leia o livro de Hebreus todo. Leia Atos 7, 48, Atos 17, a partir do versículo 24. Você vai ver que está escrito que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Ora, tio Lu, se o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, o que nós vamos fazer no lugar que ele não habita? E quem habita nesses lugares, tio Lu? Quem é que manda o espírito de engano e de mentira nesses lugares? Não é Yahweh, porque Yahweh, ele é luz e nele não há trevas nenhuma. Yahweh é amor. Yahweh é verdade. E não pode a verdade mandar espírito de engano, de mentira. Não pode, tio Lu.
Não tem como, ele é verdade, como é que ele vai mandar esse espírito de mentira e de engano? Quem manda é esse Deus, de 2 Coríntios 4,4, Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz da promessa, que eles botaram evangelho, mas é a promessa, que a promessa é a vida eterna, tá certo? Então, é esse Deus que habita nesses lugares, tio Lu. E por que ele habita, que diz que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos? Porque justamente, tio Lu, as pessoas que vão a esses templos são incrédulas porque não crê que elas são o templo. Por mais que elas leem, nós somos o templo do Espírito, mas elas precisam ir ao templo físico. Então, se elas precisam ir ao templo físico, é porque elas são incrédulas, elas não creem que são um templo. Entende? Isso é fato. Isso é fato. O Deus que habita nesses lugares é Terron, conhecido na Bíblia por Satanás, Diabo, por Beuzebu, Baal-Zebu, entendeu? Deus Revan, entendeu? A Rainha Mãe, a Rainha dos Céus. É tudo esse Deus, é o Deus do caos, é o Deus morte. Tá certo? É isso que você tem que entender. E tem que mostrar às pessoas isso, tio Lu. Mostra às pessoas isso. Pesquisa. Pesquisa inteligente, meu querido. Você é inteligente, você faz um trabalho excelente no Facebook, no YouTube. Você faz um trabalho excelente, tio Lu. Então pesquise. A começar por o nome Yeshua. Pesquise o nome Yeshua. Você vai ver de onde surgiu o nome Yeshua, que não é Yahushua. Yahushua é um. Tá? Yahushua é um. Yahushua não tem vários nomes, nem Yahoo tem vários nomes. Yahoo só tem um nome que é Yahoo. E o filho tem o nome do pai. Yahoo e Yahushua. Tá certo? É isso, tio Lu. Vamos continuar. A igreja tem obra social? Não. Pelo menos 50% das arrecadações é para ajudar os mais carentes? Não. Ajudam os irmãos de congregação pelo menos? Não. Ora, então não é igreja, não é instituição religiosa. É uma empresa com CNPJ que lucra em cima de doações que deveriam ser usadas para outro propósito, portanto, passivas de impostos. Isso não violaria a Constituição, pois basta uma investigação e fiscalização de todas as transações financeiras dessas igrejas para constatar que se tratam de empresas cujo produto é a fé dos mais incautos. Tudo isso explica o motivo do chilique do pastor Silas Malafaia, o que nos envergonha como verdadeiros servos do Mashiach, que nos deu o exemplo de como agir com o próximo, com Deus e com a sociedade. Amados, se o lugar que você frequenta não se encaixa nessas características que apresentamos aqui neste vídeo, com bases bíblicas e com base na Constituição, saia de lá. Congreguem entre vocês pela internet, nos lares, nas praças ou qualquer outro lugar, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele estará. Peço perdão a todos que se sentiram ofendidos comigo pelo uso inadequado da palavra desigrejados em um vídeo que postei aqui no canal anteriormente. Somos todos igreja ligados ao corpo de Cristo. Aguardem meu vídeo mais aprofundado sobre dízimos e ofertas. Eu irei abrir a mente de muitos para que saiam desse engano e parem de financiar esse comércio da fé. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like e compartilha com um amigo. Deixe seu comentário aí abaixo, tá? As vozes que você ouviu aí dessa narração bonita, essa voz bonita que você viu aí narrando os versículos bíblicos, são do canal Contato com Deus. Bom, tá aí na descrição do vídeo, vai lá, se inscreve, que ele está dando toda a Bíblia narrada lá nesse canal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Enfim, aguardem o meu documentário sobre dízimos e ofertas, para que vocês não sejam mais iludidos e enganados por aqueles que querem apenas comercializar a fé. Até nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos nós. Ok, tio Lu. Ok, eu concordo com você. E eu não tenho nada contra você, tá certo? Eu vou deixar esse link na descrição, tá, amado? O link do vídeo deles. Eu não tenho nada contra o tio Lu, né? Pelo contrário, o vídeo que eu fiz refutando o tio Lu, que foi até 16 partes, né? Foi justamente para mostrar a ele que ele está enganado, que ele precisa ir realmente para o verdadeiro pastor, que é Yahushua. Não foi assim, tipo, condenando ele, entendeu? Nesse sentido de condenar, mas foi no sentido dele acordar e dele ver
né? Mas ele ainda está ainda enganado ainda porque ele defende ainda algumas igrejas. E sendo que Yahusha, ele não habita em templos feitos por muçulmanos, nem tampouco o Pai. Então o que nós vamos fazer lá? Não é verdade? É isso que nós temos que pensar. Então, amados, é isso aí. E quanto assim a desigrejados, né? Nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito. E, tio Lu, você é o templo, tio Lu. Sai do engano da religião, amado. Vai, sai do engano, vai para Yahusha. Ah, ele está te esperando, ele está te chamando, tio Lu. Vai para ele. Tá certo? Que você disse que você saiu da igreja, que não foi uma experiência boa, que era impossível, né? É impossível você ter uma vida reta e santa, é porque você não foi para ele, tio Lu. Se você fosse para Yahusha, você não ia dizer isso, tio Lu. Yahusha, ele transforma o nosso ser. Ele transforma. Sabe por quê, tio Lu? Porque as pessoas que vão para a igreja, elas vão para a igreja, mas não são a igreja. Elas vão para a igreja, ficam ali o tempo, elas são santas naquele momento. Saiu da igreja, acabou a santidade, aí. Eu digo isso por mim. Eu era assim. Hoje não, hoje eu sou a igreja. Eu achei até engraçado uma vez o meu filho, ele estava aqui na minha casa, né? Eu tenho um filho de 22 anos. E aí eu conversando, né, no WhatsApp com alguns irmãos, ele falou assim: ih, mãe, hein? O que foi, meu filho? Ah, a senhora fica assim toda hora falando de Yahusha, toda hora Yahusha, tá pior que igreja. Eu falei, vem um susto. Falei, como assim tô pior que igreja? Claro, mas na igreja, ó, o pessoal vai na igreja, assiste o culto, aí fica 2, 3 horas na igreja, acabou a igreja lá, a pessoa vai embora, cada um vai viver a sua vida. Mas a senhora não fica toda hora falando de Yahusha. Falo, mas eu sou a igreja. Eu sou a igreja 24 horas, é direto. Mas eu achei engraçado, gente, porque ele falou de um jeito, tipo assim, a pessoa só da igreja acabou, cada um vai viver a sua vida e acabou. Entendeu? E nós somos a igreja. Então, quando a gente entende isso, que nós somos a igreja, nós vivemos sendo igreja o tempo todo. Não tem essa de ser igreja só num tempo físico e sair e continuar sendo o que é. Não, nós somos a igreja. Nós andamos no entendimento do Espírito. E isso é direto. É direto. Sabe, a gente vive pensando nas coisas do Pai. E é por isso que o apóstolo falou em Filipenses 4,13, que tudo que nós devemos pensar, que seja verdadeiro, que seja reto, que seja... Por quê? Porque quando a gente anda no Espírito, a gente pensa no que o Pai gostaria que a gente pensasse. Por quê? Porque a gente está no Espírito. Então essa é a diferença. Eu achei engraçado meu filho, sabe, nesse dia eu até ri. E falei para ele, filho, fala aí. Eu gravei um áudio, falei, fala aí. E para ele falar no grupo do WhatsApp, né, dos nossos irmãos, onde a gente congrega no WhatsApp. Tá certo? Isso é uma maneira de congregar, da gente estar junto ali sempre conversando e falando as coisas, né, do Pai, né, falando das grandezas de Yahweh. Isso é muito importante. Então isso é direto, não é só indo à igreja, não. Quando a gente decide que a gente não vai mais à igreja, mas que nós somos a igreja, que nós somos o templo, isso é visível, é direto. Nós somos o templo sempre, sempre. Não é assim, eu sou o templo agora eu não sou, não. Nós somos um templo porque nós somos guiados no Espírito. Onde nós estamos no corpo de Yahusha, fazemos parte desse corpo como membros, e Yahusha é o cabeça, que guia esse corpo. Tá certo? Então, amados, fiquem na paz, que Yahusha carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, tá certo? E tenham um dia abençoado na presença de Yahusha e sejam livres do engano da religião, em nome de Yahusha. Tio Lu, um abraço, parabéns pelo seu vídeo, tá? E sai do engano da religião, tio Lu, venha para Yahusha. Um abraço, fiquem na paz.